casa de apoio aos portadores de HIV e do programa DST-AIDS. Não conseguimos avançar na questão da criação da casa pública, né? Acho que é um debate que não pode parar, é uma necessidade que a gente tem de que o poder público ele puxe para si essa responsabilidade e crie essa casa de apoio, efetivamente, às pessoas que vivem e convivem com AIDS. Mas é importante que a gente diga também que a gente conseguiu avançar aqui no que diz respeito à gratuidade, porque era uma grande polêmica aqui a questão da gratuidade, que a CEMOB ela estava dando essas carteiras da gratuidade por cara e por questões de política. Se você apoia fulano, eu te dou a carteira. Se você trabalha para ciclano, não recebe a carteira. E a gente chamou a atenção aqui, tanto eu quanto a vereadora Júlia também, em várias reuniões aqui. O Ministério Público foi muito importante, doutora, nesse sentido, e fiquei muito feliz quando eu vi a decisão do Ministério Público, né, dizendo que tinha que ser cumprida a lei, porque a lei existia, né? A gente sabe que para pessoas com tratamento continuado tem que ter a gratuidade, e a lei não estava sendo cumprida, porque havia alguém lá na CEMOB que estava tentando fazer política com uma situação social gritante, como é a situação das pessoas que têm AIDS. Então, a gente conseguiu avançar nessa questão. Também a gente teve uma situação de um projeto nosso que foi aprovado, que trata da questão da regulamentação da profissão de lavador de carro e flanelinha, uma profissão que ela existe desde 1930, né? Se não me engano, ela foi instituída no governo de Getúlio Vargas, né? Na presidência dele, e assim vários estados e municípios já regulamentaram, e aonde foi regulamentada essa profissão, o número de problemas diminuiu significativamente. Nós conseguimos aprovar essa lei, mas a prefeita disse que não ia aplicar esta lei no município, porque não tinha condições, né? Mas é importante que todos e todas saibam que é lei, né? Nós conseguimos instituir a profissão de lavador de carro e de flanelinha. Então, é preciso que a prefeitura cumpra seu papel agora, faça o cadastramento, identifique essas pessoas, né? Veja o grau de risco delas, observe a questão social delas e coloque elas nos lugares identificados e uniformizados, para garantir a sensação de segurança para o cidadão, né? Porque ele sabe que aquela pessoa passou por uma qualificação na prefeitura, está identificado, e, com certeza, se houver algum problema com seu carro, ele sabe aonde recorrer. Mas, hoje, a situação é difícil, porque muitas vezes você dá um trocado por medo de uma outra vez você colocar seu carro e ele ser arranhado, o pneu furado. Então, esse nosso projeto, ele visa isso, um controle social das pessoas que trabalham diariamente nas nossas ruas, descontroladamente, né? Então, é um controle. Também discutindo a questão dos presídios, né? A questão das mulheres presidiárias. Chamamos a atenção do problema da mulher ser colocada junto com o homem dentro das celas. Houve vários casos aqui no nosso estado. Inclusive, foi preciso até a atuação do Ministério Público nesse sentido, para retirar algumas mulheres, menores às vezes, encontrada dentro da cela, onde ela passa a ser o objeto de uso de todos, né? Ali dentro. E eu que já trabalhei em guarda de presídio feminino, passei 4 anos trabalhando na guarda aqui do presídio feminino, eu sei muito bem o que aquelas mulheres passam, né? Elas estão ali para pagar pelos seus delitos, mas muitas vezes ali dentro elas pagam mais do que deveriam, porque passam por situações realmente constrangedoras, enfim, muito problema. E a gente precisa ter um olhar, né, de atenção, de respeito, também para essas mulheres. Porque senão a gente não vai conseguir a ressocialização delas nunca. Porque grande parte delas estão ali por causa de seus companheiros. Grande parte delas caíram porque levaram droga para seus companheiros, porque trabalham no tráfico com os companheiros, porque acompanham os companheiros na criminalidade. Mas elas precisam ter uma perspectiva diferente.
Se elas não tiverem, ele vai continuar sendo o herói da vida dela. Porque é o homem que dá tudo que ela precisa. Porque ela não tem uma perspectiva própria de uma liberdade financeira. Então, a gente precisa trabalhar essa questão. Começamos aqui, mas tem muito o que se fazer, muito. Inclusive, chama a atenção dos organismos de mulheres que tem uma emenda nossa a um projeto do vereador Adão Eridan, que trata da questão da vacina para o HPV. E quando foi aprovado aqui, né, eu fiz questão de apresentar uma emenda, acredito que é subscrita pela vereadora Júlia, essa emenda é nossa, conjunta, para que as mulheres presidiárias também tivessem direito a serem vacinadas. Então, se vai haver uma campanha no município, e essa campanha é para as mulheres, né, e principalmente as mulheres em situação de risco, a gente não pode nunca se esquecer das mulheres que estão dentro dos presídios e cadeias públicas, porque elas já são, né, o próprio risco para elas mesmas. Então, a gente precisa levar para elas essa vacina. E aí já é lei, né, o projeto do vereador, e tem essa emenda nossa chamando a atenção na questão da fiscalização aí dos movimentos. Também nós fizemos questão de visibilizar aqui dentro, né, todas as questões com relação ao combate à homofobia, né, aos crimes contra homossexuais, né, vários aconteceram aí na nossa cidade, e a gente sabe que a dificuldade é grande. Quando é preso, na questão, por exemplo, das travestis, a gente teve um caso onde 2 travestis ficaram algemadas num pátio aberto, né? Eu passei assim a madrugada inteira tentando que não acontecesse o pior, porque se elas fossem levadas para dentro da cela, uma cela que era para comportar 10 homens, e tinha mais de 20 homens naquela cela. Se aquelas travestis tivessem entrado ali dentro, se a gente não tivesse, né, chamado a atenção disso, não tivesse mando advogado, não tivesse feito essa defesa, a gente podia ter uma situação gravíssima, né? Imaginem aí. Então, assim, a gente também teve esse acompanhamento externo, esse trabalho in loco, de verificar os problemas e não trazer só suposições, trazer exatamente o que aconteceu. O ano passado, a gente fez 6 meses de trabalho para as mulheres aqui, dedicamos 6 meses. Nós discutimos a mulher no mercado de trabalho, a mulher no espaço de poder, a mulher na segurança pública, a mulher na saúde, na educação. Então, todas as temáticas relacionadas à mulher, o ano passado a gente trabalhou ponto a ponto. Ao final, a gente fechou um relatório. Esse relatório nós encaminhamos para todas as autoridades, encaminhamos para os organismos, né, aqueles que não têm esse relatório, pode solicitar do nosso mandato, que a gente encaminha, está um relatório completo, e fizemos melhor, encaminhamos para todas as vereadoras da região metropolitana, para que as vereadoras pudessem atuar também dentro daquilo que a nossa bancada aqui, né, como eu disse, uma bancada pequena, 2 vereadoras apenas, mas a gente se agigantou no trabalho das políticas públicas para mulheres. Mas não adianta a capital fazer o seu papel e a Câmara Municipal de Natal e as vereadoras da região metropolitana não expandir esse trabalho, né? Elas continuarem na subserviência, subjugadas ao pensamento dos seus companheiros ou de grupos políticos. Então, a gente abriu esse leque de discussão e encaminhou para elas, para que elas tenham a oportunidade de discutir isso também. E colocamos nossos mandatos à disposição. Eu não tive nenhum retorno, a vereadora Júlia também aqui disse que não teve. Mas, mesmo assim, a gente colocou nosso mandato à disposição. Discutimos por 3 vezes a questão do bullying, através da frente, aqui o bullying, que o nome bullying é para não chamar preconceito e discriminação, porque é a mesma coisa, né? A gente sabe que é aquela questão da criança que chega na escola, aí é o gordo ou é o magro, né? Eu passei muito por isso, eu era muito magrinha, e quando eu era pequena no colégio, as meninas chamavam de espanador da lua, né? Lá vem espanador da lua. Então, esses apelidos, né, esses rótulos, essas questões que existem dentro das escolas,
precisa ser combatido, né? Porque acaba gerando briga, discussão, acaba gerando desconforto, sentimento de diminuição, desvalorização por parte daquela criança e do adolescente. E hoje a gente tem dados concretos de que cerca de 50% a 60% dos jovens gays da nossa cidade não frequentam a escola, porque eles se sentem discriminados pelos professores, pelos servidores e pelos alunos. Então, a gente precisa repensar essa discussão dentro da educação, dentro do tema da educação, porque a gente também tem dados concretos de que grande parte das nossas professoras, infelizmente, elas não têm um trabalho, uma capacitação para lidar com determinadas situações que aparecem na escola. Então, é preciso a gente tá mostrando isso aí. E, enfim, né, a gente tratou muito da questão da feminilização da AIDS, né, que vem crescendo. É uma situação que merece, né, uma total atenção. E outros temas. Para não me estender muito, né, já me estendi demais, mas era importante fazer essa prestação de contas para que todos e todas tivessem conhecimento de que esta frente ela teve o seu papel importante no que diz respeito à aplicação das políticas públicas. E agora eu gostaria de passar a palavra aos inscritos para que a gente possa finalizar a nossa reunião. Quero iniciar com a nossa secretária, que vai fazer uma explanação e abrir para a plenária. Gorete Gomes. Após Gorete, a gente tem a fala de Lady Day. Bom dia a todas, né? E também a alguns companheiros que se encontram na casa. Primeiro, eu me sinto muito orgulhosa, né, de ter tido a oportunidade de estar secretariando a frente parlamentar durante esse período, né, de 2009 até agora em 2012. Foi um acontecimento inédito, né, para nós que fazemos o movimento social. Nós sabemos o quanto significou, né, e o quanto significa um espaço onde os movimentos podem se pronunciar, né, e onde a coletividade realmente foi respeitada, né, porque todos esses projetos que foram apresentados e aprovados não foram projetos por si só da vereadora Sargento Regina. Foram projetos dos movimentos sociais que nos possibilitou a construção, né? Todos eles foram frutos de reuniões da frente. Foram poucas reuniões que não aconteceram, né? Então, a responsabilidade foi muito grande, né? Mas o resultado superou as dificuldades que nós passamos. Nós tivemos reuniões da frente que foram esvaziadas, né? Nós tivemos reuniões da frente que não contamos com a presença de nenhum parlamentar. Nós tivemos reunião da frente que a estrutura da própria casa não era favorável para nós, né? E muitos problemas aconteceram durante esses 4 anos. Mas, mesmo com esses problemas, nós temos um saldo positivo. Um saldo que significou, para mim, principalmente, enquanto secretária, que existiu um compromisso que foi realmente respeitado, que foi o compromisso de se avançar e de se trabalhar na perspectiva de que a nossa sociedade, especificamente nós, mulheres, independente da cor, da idade, né, da questão social e da orientação sexual, nós avançamos na perspectiva de, pouco a pouco,
construirmos algo de grande importância para todas. E o que dá de grande importância para todas foi a nossa primeira preocupação. Nos primeiros dias, né, de mandato da vereadora, nossa primeira preocupação foi saber o que nós faríamos para não perder de vista as nossas políticas, que estavam espalhadas em todos os lugares. E nós não sabíamos onde buscar. E nós conseguimos criar realmente essa secretaria. Então, foi muito orgulhoso para Natal, é muito orgulhoso para as mulheres, e é muito orgulho para nós que fazemos o movimento. Termos referência de que nós não nos cansamos de termos reuniões esvaziadas, né, ouvidos xingamentos de parlamentares, falando que nós não íamos chegar a lugar nenhum, porque já estava sendo uma mesmice discutir uma criação de uma secretaria que todo mundo já sabia, que ninguém ia ouvir, mas nós insistimos, persistimos, e só ficamos realizadas quando ela realmente, por pressão do movimento social, por pressão da frente, ela foi criada. Né? Criada com obstáculos, criada com muitas questões que a prefeita não queria criar, mas foi criada. Não foi fácil, mesmo sendo a prefeita Micarla de Souza, no momento, na época, e ser uma mulher, não foi fácil criar essa secretaria. Mas nós criamos junto com o movimento social. Né? Então, isso foi um avanço histórico para a nossa cidade. Foi em junho de 2009 que aconteceu. De lá para cá, nós só conseguimos, com muita dificuldade, como eu registro bem, porque não foi fácil. Só sabe quem está à frente de construção de políticas públicas. O quanto custa lutar por política para as mulheres. Existe todo tipo de recurso, mas quando se fala de investimento para mulheres, não é prioridade. Não é prioridade. E nós lutamos para termos a nossa autonomia. Autonomia financeira, aprovando o orçamento próprio, dentro específico, não dando brecha de mexer, mas nós não usamos. Mas o dinheiro não aparece, mas foi usado. Né? E nós sabemos que, mesmo junto, lado a lado, Conselho Municipal, organizações sérias de política para mulheres, né? E parlamentares comprometidos, nós sabemos que não é do jeito que se pensa fazer política dentro da nossa cidade. Né? A política da nossa cidade ela tem cor, tem sexo e valor social. Então, nós que vivemos nesse enfrentamento, né, esse enfrentamento ao preconceito, à discriminação, à violência, nós sabemos o quanto custa. Não é brincar de faz de conta. Se criamos uma frente para realmente dar resposta, temos respostas, várias respostas positivas. Algumas não foi possível alcançar, né? Porque, infelizmente, as estruturas não foram favoráveis. Mas as que foram apontadas dentro da reunião da frente, vindas de pessoas com HIV, vindas das mulheres negras, vindas das religiões, advindas do movimento LGBT, né? Da juventude, todas foram por igual respeitadas e encaminhadas. Né? E nós tivemos, sim, específico, da frente, um saldo positivo de aproximadamente 15 projetos aprovados durante 4 anos. Né? Tivemos uma adesão de organizações sérias, de 25 organizações, que estavam conosco construindo isso tudo, toda essa política. Tivemos uma parte de gestores que vieram debater, mesmo sabendo, né, e respeitando as críticas, que muitas coisas mudaram o diálogo a partir dessa roda de conversa, que nós tivemos mais de 10 representações da gestão que veio discutir conosco a importância de darmos uma resposta para a sociedade. Né? Então, durante esses 4 anos,
O que realmente, para nós, se tornou um marco foi a conquista da Secretaria de Mulheres. Porque é a partir dela que nós nos estruturamos para estarmos defendendo e nos organizando. Né? Também para nós é um marco referendar que foi a partir dela, a partir dessa gestão, a partir desses 4 anos, que nós começamos, de fato, a saber o que significa e como é importante um conselho municipal dos direitos da mulher. Né? Porque nós temos esse grande prejuízo no Estado, infelizmente. A companheira Carmosita sabe como é funcionar numa estrutura do governo sem ter um conselho atuante que fiscalize. Porque não é a presidente nem a coordenadora geral que vai dizer que o conselho merece ser ouvido e que o conselho vai ser respeitado. Quem diz é quem está representando o conselho. São muitas instituições do conselho. Né? Mas, para isso, do conselho, nós nos unimos no conselho. Unimos porque o movimento social não caminha e avança só. Tem que dialogar com a gestão. E a gestão tem que ouvir o movimento social. Mas é a partir da organização que isso é respeitado. E na nossa cidade, hoje nós temos referência, sim, de termos um conselho considerado, né, um conselho hoje. As conselheiras chatas são as conselheiras que não têm o que fazer, mas são as conselheiras que estão, de fato, preocupadas com o futuro da cidade e preocupadas com o destino das nossas mulheres, da política para nós. Então, hoje o conselho ele é chamado, sim, porque se o conselho não for chamado para discussão de políticas públicas, o conselho não referenda convênio que não saiba de onde e porquê e qual é o projeto e qual é a necessidade desse projeto. Tem que passar pelo Conselho Municipal, porque nós temos que saber, de fato, como é que está chegando esse dinheiro para trabalhar qual é a mulher e qual é a situação. Porque nós sabemos dos grandes desvios, mesmo dentro. Acompanhando, nós sabemos que tem, mas nós precisamos fazer com que não aconteça aos nossos olhos, calando diante de uma injustiça que é a falta de política. Então, eu só tenho a agradecer, né, a todas as organizações que fizeram parte, importantíssimas. Né? Todas as pessoas que estavam nos espaços de gestão, que dialogaram conosco, que se preocuparam conosco, né? E que avançaram conosco. E dizer a Natal, e dizer à Câmara, e às vereadoras eleitas, e a reeleita, né? Grande vereadora Júlia Arruda. Agradecemos de coração todas as oportunidades que a vereadora pôde estar presente. Mas não poderia deixar de registrar uma coisa importantíssima, que eu aprendi no movimento feminista. Não basta ser mulher. Tem que estar comprometida com a luta das mulheres. Né? Não é isso? Porque nós temos grandes decepções. E nós temos tido grandes decepções com representações de mulheres no parlamento. E nós gostaríamos muito que, no Executivo, gostaríamos muito que as mulheres que foram eleitas, com todo o respeito às 3 vereadoras que foram eleitas, que irão estar nessa casa a partir de 1º de janeiro, junto com a vereadora Júlia Arruda, que já vem acompanhando de perto, né, e contribuindo com a nossa luta, que possam se unir dentro dessa casa durante os 4 anos, em prol das nossas políticas públicas. E que as mulheres eleitas possam esquecer a sua cor, a sua raça, a sua etnia, a sua religião, né? Possa esquecer a sua classe social, a sua orientação sexual e faça, de fato, política para todas as mulheres, independente de todos os seus aspectos. Né? Então, eu também gostaria de dizer, para terminar, que
É um prejuízo a questão da SEMU? É. Nós temos que nos unir mesmo. O movimento de mulheres tem que acordar. O que não está aqui precisa refletir e descobrir o que é que quer, se é importante, porque nós sabemos que estamos perdendo conquistas enormes e importantes. Mas o Conselho deu entrada em um ofício na Prefeitura, solicitando uma audiência para discutir realmente a questão da secretaria, porque nós estamos preocupadas. E estamos aguardando ainda a agenda, o retorno do ofício. Mas estou cobrando que esse retorno venha, para nós podermos saber se podemos dialogar ou não em sentido da defesa da SEMU, porque, acima de tudo, é uma secretaria que é importante, tem recurso próprio, tem convênio aprovado no Ministério, no governo federal, através da Secretaria de Política para as Mulheres, e 2013 promete uma qualificação enorme para nossas mulheres na construção civil, e nós estamos prejudicadas, porque esse recurso é muito para ir para uma secretaria que não está fazendo por nós nada. Então, nós não podemos perder de vista um recurso específico e jogar dentro das sentas. É um crime. Né? Se houver possibilidade, até o Conselho se posicione contrário a esse recurso chegar. Porque nós sabemos como é que se funciona a assistência social da nossa cidade. E não vamos investir esse dinheiro para qualificação para ser troca de votos para o futuro. Não podemos permitir um crime dessa qualidade. Né? Por isso que nós temos que ficar atenta e ouvir realmente, ser ouvida pelo prefeito, que está em exercício, sobre essa questão da secretaria. Né? Então, para finalizar, é para agradecer mesmo. Dizer à Sargento Regina, parabéns pela sua atuação durante 4 anos. Né? Dizer a todos os movimentos sociais que estamos juntas, independente de estar sendo secretária da frente, meu compromisso com o movimento social e com as mulheres é um compromisso constante, porque né, vem no sangue, vem na alma, e viva o movimento de mulheres, viva o movimento feminista, viva nós, e vamos continuar juntas fazendo o melhor. Né, por Natal, por nós mulheres. Gostaria de registrar a presença do colega Ranieri Barbosa, foi um grande colaborador nosso desta frente, né? Esteve sempre nos apoiando, nos momentos mais difíceis, nos maiores embates, né? Que já houve aqui nessa casa, de assuntos que a gente trouxe em pauta e que teve dificuldade de discutir. A gente sempre contou com o apoio de Ranieri para ir na presidência, cobrar do presidente e fazer com que realmente as coisas acontecessem. Então, a gente quer dizer, Ranieri, que em nome de todos os movimentos que fazem a Frente Parlamentar de Combate ao Preconceito e à Discriminação, em especial, em nome do nosso mandato, eu quero lhe dizer da estima, do respeito, entendeu? A consideração que nós temos por Vossa Excelência e que todos os organismos aqui, porque, como disse, eu aprendi mesmo, de verdade, de coração, a gostar de Vossa Excelência, trabalhar com Vossa Excelência. Então,